Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 20 de julho de 2012. Estamos no nosso dia 159 de nossa maratona bíblica e hoje estaremos concluindo a leitura da carta aos Efésios e estudando o capítulo 6. Esse capítulo pode ser dividido em duas partes que estão integradas no propósito da carta. Dos versos 1 ao verso 9, Paulo continua a mostrar as diferenças que foram produzidas pela obra da redenção em nós, agora nas relações pais e filhos e também nas relações de servos e senhores. Depois do versículo 10 em diante, Paulo conclui a sua carta mostrando que em todas as coisas, em todos os aspectos, nós devemos estar preparados com a armadura de Deus e enfrentar, em nome do Senhor, as batalhas contra Satanás e contra suas armas e seus inimigos. E por fim, então, ele conclui a carta despedindo-se daqueles irmãos. Voltemos então a falar sobre as transformações, as comparações entre a velha vida e a nova vida. Depois de falar sobre o relacionamento entre marido e esposa, Paulo agora passa a falar da relação entre pais e filhos. Os filhos crentes, os filhos transformados pela redenção, são obedientes aos pais. E note que ele chama a atenção de que essa obediência é no Senhor. Ou seja, a razão da obediência é o compromisso que nós temos com Deus. Não é por acaso que ele cita o quinto mandamento, quando a ordem de honrar pai e mãe, o mandamento de honrar pai e mãe, vem acompanhado de uma promessa, para que vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Os filhos não crentes normalmente estão em conflito com os seus pais, buscando alcançar o seu esforço a partir da rejeição e da desobediência. Mas os filhos crentes sabem que aquilo que precisam, aquilo que buscam nesta vida, vem do Senhor. E a vontade do Senhor é que eles sejam obedientes aos seus pais. Daí esta postura de filhos muito diferente daquilo que nós vemos no nosso dia a dia. Um desafio, certamente, para os nossos adolescentes e os nossos jovens. Lembrar que devemos ser obedientes aos nossos pais, pai e mãe, no Senhor. Da mesma forma, os pais crentes são diferentes dos pais que nós encontramos neste mundo. Porque se os pais deste mundo tentam ganhar os seus filhos através de presentes ou através de favores, ou tentam controlá-los através da força e do poder, os pais que estão criando seus filhos, de acordo com a redenção, o farão na disciplina e na admoestação do Senhor. Novamente, a busca desses pais é que seus filhos sejam servos de Deus, obedientes a Deus, antes mesmo de serem obedientes a si mesmos. Daí, todo o esforço de um pai cristão é colocar no coração dos seus filhos a vontade de Deus, e não os seus próprios desejos e as suas próprias vontades. Por isso, os pais cristãos não provocam seus filhos a ira. Lembra que a palavra ira foi usada na carta aos Efésios para designar o comportamento dos não crentes. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também são os demais. E Paulo no capítulo 4 fala que aquelas coisas, a avareza, a idolatria, a impureza, a incontinência, provocam a ira de Deus. Então, ira não é a irritação. Ira é algo mais profundo. Ira é esse estado de desobediência, esse estado de afastamento de Deus. E os pais devem buscar que os filhos não caiam nessa condição. Este é o desejo de um pai crente. Ao ser transformado por Deus, ele quer ver também a transformação divina na vida dos seus filhos. No relacionamento de servos e senhores também há grandes diferenças entre o comportamento de crentes e não crentes. Os servos obedecem ao Senhor, ao patrão segundo a carne, com tremor e temor, com sinceridade, como se estivesse servindo a Cristo.
Os servos veem no seu trabalho, na obediência aos seus superiores, uma oportunidade de demonstrar o seu compromisso com Deus. O serviço, a submissão aos seus patrões não é uma submissão pelo salário ou pela necessidade, mas é uma submissão de consciência, de saber que a honestidade, a justiça, o trabalho bem feito é o dever que se requer de todo cristão. Independente do Senhor ser bom ou do Senhor ser mau, independente de querer agradar ou não aos homens, independente de estar sendo vigiado ou não, o trabalhador crente procurará fazer o melhor, porque o fará para a glória de Deus, porque sabe que a sua vida glorifica o Senhor Jesus. Da mesma forma, os senhores devem proceder deixando de lado as ameaças, deixando de lado todas as tentativas de opressão ou de maldade, porque estes patrões devem saber que tem um Senhor no céu e que todos os seus atos também estão passíveis de julgamento. Naquela época, os senhores de escravos podiam fazer o que quisessem. Tinham autoridade, tinham poder, em alguns casos, até sobre a vida dos seus empregados, dos seus escravos. Mas o chefe cristão, o patrão cristão, sabe que deve prestar contas a Deus e tratará os seus empregados, os seus subordinados, com todo o cuidado, com todo o respeito, com toda a justiça, promovendo o trabalho, a correção das coisas, mas lembrando de que tudo aquilo que ele fizer, ele deve prestar contas ao Senhor. Há um Senhor no céu, tanto dos servos quanto dos patrões, e este não faz acepção de pessoas. Esse não diferencia a classe social. Todos igualmente nos apresentaremos diante dele. A vida redimida sabe disso. Por isso, Paulo então vai concluir a sua carta e diz quanto ao mais. Em todas as outras coisas, em todas as outras situações, Paulo poderia se estender aqui longamente falando de mudanças que deveriam ocorrer na vida dos crentes depois que foram redimidos por Cristo, depois que fizeram parte do corpo do Senhor. Mas ele diz de modo resumido: busquem sempre se fortalecer no Senhor e busquem sempre ter a força que vem do poder de Deus. Sejam de fato pessoas em que o poder e a majestade de Deus estão sendo refletidas. E a maneira de se fazer isto é vestir-se com a armadura de Deus. Esta menção da armadura de Deus é uma citação de Isaías 59, quando o profeta descreve o estado de pecaminosidade que havia em Israel. E em certo ponto do texto, o profeta diz que Deus se admirou de não haver quem intercedesse pelo povo. E por isso, ele mesmo tomou a disposição, a iniciativa de restaurar e de trazer de volta o seu povo. Então, no versículo 17 de Isaías 59, o texto diz que Deus vestiu a justiça como uma couraça e que Deus colocou o capacete da salvação. E ele mesmo, então, veio promover a redenção do seu povo. Essa é uma descrição da própria vinda do Senhor Jesus para resgatar dos nossos pecados. Agora, Paulo diz, nós devemos continuar este combate. Pegar estas mesmas partes, essas mesmas peças da armadura que o próprio Deus vestiu, e usarmos nós estas armaduras, estas armas para promover a retidão, a verdade, a justiça, a salvação dos homens. Devemos estar comprometidos, então, com tudo aquilo que pertence ao Senhor e, desta forma, anular todos os ataques, todas as setas, todos os poderes de Satanás. Não estamos lutando contra carne e sangue. Não estamos lutando contra nós mesmos, nem mesmo contra as outras pessoas. Nós estamos lutando contra os poderes deste mundo tenebroso. Paulo aqui menciona os conflitos que encontrou ali em Éfeso com os adoradores de Diana, com aqueles que praticavam magia. Todas estas coisas foram enfrentadas pelos efésios. Eles bem sabiam que os poderes das trevas estão ao nosso redor, buscando fazer-nos tropeçar de diversas formas, diretas e indiretas. Mas se estivermos comprometidos com a armadura de Deus,
venceremos tudo e permaneceremos inabaláveis. Por isso, então, Paulo pede aos Efésios que orem por ele, que estejam, então, comprometidos com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para isso, vigiando com toda perseverança e com súplica por todos os santos. Este compromisso em oração, esse compromisso em buscar o poder de Deus, é que fará de nós, de fato, esta expressão de Cristo, este corpo glorioso de Cristo nessa terra. Paulo pede também que orem por ele, para que ele possa ter a intrepidez, para que ele possa fazer conhecido este mistério do Evangelho, mesmo preso ali em Roma. Ele está em cadeias, mas continua sendo embaixador de Cristo. E pede para que os efésios orem por ele, para que ele possa ser ousado no falar, como é o seu dever. Esta manifestação da obra de Deus em nossa vida, não apenas naquilo em que somos transformados, mas naquilo em que nos dispomos a ser instrumentos de Deus, soldados de Deus para a transformação de outras pessoas. É aquilo que caracteriza-nos como corpo de Cristo, como igreja de Deus, como o resultado da sua obra redentora neste mundo. Paulo, então, conclui a carta fazendo menção a Tíquico, que é o portador também desta carta aos Efésios, de como ele vai trazer informações aos Efésios a respeito da situação de Paulo, a mesma coisa que está escrita na carta aos Colossenses, e se despede pedindo que a paz seja com todos, com os irmãos, e amor com fé, da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus. Que você seja um destes que tem paz com seus irmãos, amor com fé, alguém que ama sinceramente o Senhor Jesus e participa então da sua obra. Vamos orar? Concede-nos, ó Deus, a graça de poder ver em nós estas mudanças promovidas pela tua redenção. E dá-nos, ó Deus, que estejamos comprometidos com a tua obra, vestindo também nós a tua armadura e procurando, ó Deus, através dos nossos atos, das nossas ações de justiça, de verdade, de fidelidade à palavra, através da oração e da súplica por todos os santos, promover o conhecimento e a propagação do mistério de Cristo no Evangelho, Pai. Que sejamos, de fato, a expressão do Teu corpo e da Tua glória. E isso, ó Deus, seja reflexo da Tua majestade. E todas as pessoas venham honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Queremos ser aqueles que têm paz contigo. Queremos ser aqueles que recebem fé com amor. Queremos ser aqueles que amam sinceramente ao Senhor Jesus. Faz isso em nós, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, o reverendo Márcio retomará a direção dos vídeos e eu peço que Deus esteja abençoando a todos e que todos tenham uma boa leitura.